para que a gente possa ter discernimento para corrigi-los, né? E tentar mitigar isso ao máximo possível. Então, legal que como nesse encontro que nós estamos tendo hoje, nós temos alunos de várias disciplinas, talvez de vários semestres, então é legal para que a gente consiga começar a criar massa crítica para poder entender os problemas que virão acontecer na construção civil. Então, basicamente, hoje nós falaremos sobre patologias nas instalações industriais, hidráulicas. Patologias, elas existem por várias naturezas, né? Seja na hidráulica, seja na civil, seja na elétrica. Mas hoje, especificamente, falaremos de patologia na hidráulica, envolvendo tubos e conexões, seja de quais materiais forem, seja plástico, seja metal, enfim, nós falaremos um pouquinho sobre isso. Vamos começar a apresentação, né, do nosso encontro, falando um pouquinho sobre a Paranapanema, o que a Paranapanema faz, que é a empresa ao qual eu trabalho, definições sobre patologias, os tipos existentes de patologias, algumas razões para a gente trabalhar com o cobre, falar um pouquinho sobre o que é a linha hidrolar, e algumas orientações gerais. Talvez vocês vão escutar um ruído no fundo, pessoal, peço até desculpa, porque eu estou trabalhando de casa, então o pessoal está fazendo reforma no prédio, então às vezes vocês vão escutar algum barulho aí, mas eu peço desculpa. E no final da apresentação, vocês façam as perguntas que queiram fazer, e se a gente não tiver condição de responder hoje, eu deixei meu e-mail no chat. Aí eu peço para que vocês formulem as perguntas que vocês queiram, vai ter meus contatos também, e aí vocês podem entrar em contato comigo e a gente conversa numa boa, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Paranapanema, ela é uma empresa brasileira, né? Somos 3 fábricas, na verdade, Paranapanema é um grupo, né? Então, ela tem uma unidade em Dias d'Ávila, na Bahia, que ela fabrica o que a gente chama de catodo. Catodo é um material que ele serve como matéria-prima para se fabricar todos os outros materiais que nós fabricamos. Então, o catodo é fabricado na Bahia. Na Bahia, a gente também fabrica fios, vergalhões e coprodutos. A gente vai ver um pouquinho mais nos próximos slides o que são esses materiais. Na unidade de Santo André, aqui em Utinga, que é a unidade ao qual eu trabalho, é a parte administrativa, a gente fabrica barras, tubos e laminados. Então, os materiais que a gente trabalha hoje, a matéria-prima é o cobre, bronze e latão. Através do uso do cobre, bronze e latão, a gente fabrica todos esses materiais, que são os fios, vergalhões, coprodutos, barras, tubos e laminados. E na unidade de Serra, no Espírito Santo, a gente fabrica as nossas conexões. As conexões são fabricadas em bronze e em cobre. Tá? Então, basicamente, essas 3 unidades, elas compõem o grupo Paranapanema. Nós temos hoje cerca de 2.000 funcionários. A Paranapanema ela é a única empresa que faz o refino do cobre, né? Então, a gente tem uma capacidade de produção de 280 mil toneladas de cobre primário ao ano, né? Os nossos cobres, eles são materiais extremamente puros, né, com 99,99% de cobre. E aqui, basicamente, nesse slide, a gente vai entender como que é o fluxo de fabricação do material. Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho, né, como que se fabrica o cobre. Muitas vezes as pessoas, quando vão selecionar um material, elas escolhem pelo preço, né? Vou comprar aquele material que é mais barato. Só que, na verdade, elas acabam não entendendo que o barato pode sair caro. Dependendo de uma aplicação errada que você tiver, você pode ter problemas na sua obra. Então, entendendo um pouquinho esse slide, como é que se inicia o processo de fabricação do cobre? O cobre, ele é um minério, né? Está na natureza, e a gente começa o nosso processo produtivo comprando a partir do concentrado de cobre. São mais ou menos 24% de cobre. Então, é um pó, né, que tem 24% de cobre e vários outros metais. E a gente começa a fazer o processo, né, de processo fabril. A gente derrete isso
por diferença de densidade, a gente começa a separar o cobre dos outros materiais. Então, a gente começa, nesse primeiro processo, a gente consegue, numa separação, ter 98% de cobre. E aí a gente começa a fazer o processo de refino, chegando a 99,5% de cobre. Nesse processo de refino, nós temos na Bahia uma piscina bem grande com ácido sulfúrico, que a gente mergulha o cobre. Nessa etapa, o cobre é chamado de anodo. Então, através de um processo químico, esses elétrons vão migrando de uma placa para outra, até a gente ter a formação do cátodo, que é com 99,9% de cobre. Esse material, ele é utilizado para fabricar tudo que nós vendemos hoje. E nesse processo de fabricação do cátodo, é gerado outros elementos, como ácido sulfúrico, lama nódica e escória, que a gente vende todos esses produtos. E aí a gente tem o que a gente chama de semi-elaborado, que são os vergalhões, fios, tubos, barras, laminados, conexões e perfis. Por que semi-elaborado? Porque a gente vende para a indústria, e a indústria fabrica os seus produtos finais. Ou seja, com isso eles fabricam zíperes, botões, outros elementos. Então a gente vende para a indústria automobilística, para a construção civil, para a área hospitalar, tem uma infinidade de aplicações dos nossos materiais, né? Mas basicamente aqui na apresentação de hoje a gente vai falar só sobre tubos e conexões de cobre e bronze. Então, pessoal, entrando inicialmente na questão de patologias, é importante a gente saber que as patologias, né, é todo evento que causa um dano temporário ou permanente nas tubulações ou conexões. Isso impossibilita o bom funcionamento do sistema hidráulico, né? Ou seja, o sistema hidráulico ele é dimensionado para trabalhar de uma forma correta. Se você começa a ter alguns problemas na sua instalação, isso começa a impactar no bom funcionamento. As bombas começam a ter dificuldade para funcionar, começam a aparecer vazamentos nas tubulações, você acaba gastando mais com energia elétrica, gastando mais com água, né, com vazamento. Então, por isso é importante você mitigar e resolver esses problemas. A gente sabe que 75% das patologias, ou seja, dos problemas da construção civil, são decorrentes de problemas relacionados com instalações prediais de água e esgoto. A gente vive uma crise hídrica muito grande e, mesmo assim, a gente continua desperdiçando água por erro de instalação. Então, 75% dos problemas são causados por instalações de água e de esgoto. E a maior parte deles, quase 100%, é proveniente de uma mão de obra deficitária. Infelizmente, no setor da construção civil, a gente tem uma rotatividade muito grande de profissionais. As pessoas acabam não se capacitando, então elas iniciam uma atividade e, de uma hora para outra, elas migram do setor, elas saem da construção civil, vão fazer outra coisa. E acaba que você não tem capacitação. Por isso é importante e muito legal essas ações que a faculdade faz, para que vocês tenham não só a parte teórica, mas também a prática, e possam ver o que o mercado está oferecendo, os problemas que vocês vão encontrar, porque vocês serão formadores de opinião. A partir do momento que vocês saírem da faculdade e começarem a vida profissional, aqueles que ainda não começaram, vocês vão ter uma grande responsabilidade de capacitar e treinar essas pessoas, para que esses problemas não venham mais acontecer. Então, isso é muito legal. Falando um pouquinho sobre o breve histórico das instalações prediais, né? Por que esses problemas acontecem? Se a gente olhar essa foto, só olhando essa foto de cara, né, fora a brincadeira aí da foto, a gente vê que serviços de elétrica e encanamento, né? O cara é encanador e eletricista. Como é que uma pessoa pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ou seja, quando você quer fazer tudo, na verdade, você acaba não fazendo nada com qualidade. Então, cada um tem que se especializar numa determinada área. Aquele que vai trabalhar com elétrica tem que dominar a elétrica. Aquele que vai trabalhar com hidráulica tem que dominar a hidráulica, né? E é muito comum o jeitinho na construção civil. Cada um faz um pouquinho, né? Eu sou eletricista, mas também sou encanador hidráulico.
Eu sou encanador hidráulico, mas eu também sei mexer com fiação. E aí você acaba tendo aquele problema, que o cara dá descarga, acende a sua lâmpada, né? Então, é aí que começam a nascer as patologias. Um dos problemas principais é a questão de projeto, né? As obras sem projetos de instalações. É muito comum se iniciar uma obra e depois, a partir do final dessa obra, você gera um croquis e entrega como se fosse um projeto. Na verdade, tem que ser o contrário. O projetista ele é extremamente importante nesse processo, né? O projeto tem que ser seguido, né? Em cima do projeto são feitos cálculos hidráulicos, dimensionamento, né? Então você tem que seguir um projeto e nunca começar uma obra sem projeto. Quando você começa dessa forma, a chance de erro é muito grande. Você vai gastar mais material, você vai especificar material errado, o custo da sua obra vai ser mais elevado, o tempo de instalação vai ser maior. Então, a questão do projeto ela é essencial. Infelizmente, isso muitas vezes não acontece. Busca por máxima economia. Aquele ditado que no começo a gente falou. O barato sai caro. Então, qual o produto mais barato que eu tenho no mercado? Eu vou comprar o mais barato, porque quero ter uma economia máxima. Isso acaba muitas vezes gerando problema, porque cada material ele tem uma aplicação. Para cada material, esse material ele suporta uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Eu preciso conhecer as características do material. Se eu não conheço e simplesmente vou e compro o mais barato, eu estou correndo um grande risco de depois gastar com manutenção. As construtoras hoje são responsáveis por 5 anos depois que elas entregam a sua obra. Então, se você vai lá, trabalha um departamento de compras, compra um material mais barato, para ter uma economia ali inicial, e aí depois de 5 anos você é responsável por dar manutenção disso, esse custo certamente vai ser muito maior. Então, não é através da máxima economia que você vai ter a melhor aplicação, a maior eficiência. Uso de materiais inadequados e qualidade inferior. Então, isso está enraizado no mercado. Hoje, muitas construtoras elas vão lá para a China, compram um container e trazem o material para cá. Material sem especificação, material sem qualidade. E aí, se esse material aplicado dá problema, nem garantia eles vão conseguir ter, né? E aí começam a se ter os problemas maiores. Execução rica em improvisações e gambiarras, né? Então, isso é comum. Quem é que nunca viu um tubo de plástico, a pessoa, em vez de colocar uma conexão, né, uma curva, um cotovelo, ela vai lá e faz o próprio cotovelo no tubo, aquece o tubo, faz a deformação, enfim. Conexões inadequadas, o pessoal, tenho essa conexão aqui, vou colocar, preciso fazer uma redução de uma bitola para outra, eu não tenho uma redução direta, mas eu tenho 4, 5 guardadas lá, eu vou chegar na bitola que eu preciso. Acaba gastando mais peça, enfim, e acaba gerando problemas maiores. E o problema da qualificação de mão de obra, que é aquilo que a gente também comentou em relação à rotatividade. As pessoas entram para trabalhar nas obras, não se qualificam e acabam saindo, migrando de uma forma muito rápida. Então, é muito comum, tá se levantando um prédio e você vai lá, a construtora contrata 30, 40 pessoas, trabalha numa fase da obra, manda aquela pessoa embora. E aí ela vai fazer outra coisa. E aí você acaba não tendo qualificação da mão de obra. Por isso é importante que vocês se qualifiquem para que vocês possam fiscalizar os projetos, as compras e as execuções das instalações nos empreendimentos que vocês forem responsáveis. Falando um pouquinho, né, sobre patologias, existe um ponto muito importante, né, uma patologia que ela acontece diariamente e muitas vezes a gente não sabe e não percebeu. Se a gente olhar essas fotos, né, a gente vai ver que tem uma conexão aí, essa conexão azul tem um esguicho de água, né, um furinho saindo aí no ângulo interno da peça. E se a gente olhar a foto de baixo, a gente vai ver que ela está toda marcada aí com 4 setinhas vermelhas, né? Então, provavelmente a gente já viu isso na nossa casa, né? Uma parede, quando você começa a ter vazamento e você vai lá trocar uma conexão, ela tem um furinho no ângulo interno dessa peça. E muitas vezes a gente não sabe o que é, acha que é algum furinho, algum defeito que veio no material.
Mas não, isso é o que a gente chama de golpe de Ariete. O que é o golpe de Ariete, né? O golpe de Ariete é um aumento de pressão na rede hidráulica causada pela velocidade de escoamento do fluido. Então, se o fluido passa numa velocidade muito rápida dentro da tubulação, vai ter uma hora que ele vai se chocar com uma conexão, né? E a hora que ele se choca com uma velocidade muito grande, ele ganha energia dentro da tubulação. Então, ele causa um impacto nessa conexão. Essa conexão, por ter um ângulo de 90 graus, é uma emenda, essa conexão ela é mais suscetível à falha. Então, nessas regiões, provavelmente você vai ter uma ruptura. Como é que eu faço para reduzir isso? Eu preciso mudar a velocidade de escoamento dessa água. E como que eu faço isso? Se vocês já repararam, existem vários tipos de registros. Por exemplo, o registro geral que tem no seu banheiro é um registro de gaveta. Você vai abrindo esse registro lentamente. Existem registros que são abertura rápidas, por exemplo, torneiras de shopping. Você só dá um clique na torneira, já sai a água numa determinada pressão. E aí, de repente, essa água para, né? Então, registros que têm abertura e fechamento muito rápido, eles aumentam a intensidade do golpe de Ariete. Por isso, em locais que você precisa reduzir o golpe de Ariete, a abertura dos registros, elas sempre serão mais lentas, né? Para você controlar exatamente a questão da velocidade do fluido. O valor máximo permitido é de 50% da pressão estática, ou seja, tudo isso que a gente está falando é normatizado, né? Então, existem normas específicas que vão dizer qual que é a pressão máxima que a água vai estar dentro da sua tubulação, né? Então, de acordo com a norma ABNT-NBR 7198, que é a norma que rege a instalação de água quente e água fria, a pressão máxima que você pode ter num ponto de consumo é de 40 metros de coluna d'água. Ou seja, se eu abrir a torneira e medir essa pressão, no máximo vai poder passar água a 40 metros de coluna d'água. O golpe de Ariete que eu vou poder identificar nesse ponto é 50% da pressão estática, ou seja, o golpe máximo vai ser equivalente a 60 metros de coluna d'água, né? Então, como é que eu faço? Eu vou lá, coloco o manômetro num ponto e abro a torneira. Ele vai ter que medir no máximo 40 metros de coluna d'água. Mantenho tudo em equilíbrio. Aí vou lá e dou uma descarga, por exemplo. Quando eu dou uma descarga, aquela água que ela está abastecendo todos os ramais do banheiro, ela vai se movimentar. E ela vai parar. Quando ela se movimenta e para, ela se choca na tubulação. E ela vai gerar uma sobrepressão, que é o golpe de Ariete. Isso eu vou medir no manômetro também, não pode passar de 60 metros de coluna d'água. Se passou, está irregular. E aí, precisa ser dado manutenção, ou no seu prédio, ou no seu apartamento, enfim, reduzindo essa pressão para o máximo aceitável e norma. Então, o golpe, ele é um forte impacto no interior das tubulações, provoca diversas rupturas nas conexões hidráulicas. O cobre, né, seja nas conexões de cobre ou de bronze, eles são mais resistentes ao golpe de Ariete. Então, aquilo que a gente falou, economia, eu vou selecionar um material mais barato, legal. Só que a hora que eu colocar um material mais barato, por exemplo, num prédio, e uma válvula redutora de pressão não tiver manutenção, eu começar a ter excesso de pressão na rede, as minhas conexões vão começar a romper. E aí eu vou gastar com reparo, vou ter que trocar conexão, né, vou ter que trocar azulejo, às vezes é uma pedra cara que eu coloquei de revestimento, eu vou ter que quebrar e vou ter que trocar, porque a peça é suscetível à falha. Então, quando eu coloco um material mais resistente, como o cobre, seja nos tubos ou nas conexões, eles trabalham mais em favor da eficiência hidráulica. E o golpe de Ariete, ele não tem condições de romper os tubos e conexões de cobre, mesmo com excesso de pressão. Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Aqui é um exemplo, né, bem comum. Hoje, muitos prédios têm o que a gente chama de ducha higiênica, né? Que é aquela mangueira que fica ao lado do vaso sanitário. Então, como que eu faço para medir esse golpe?
O manômetro, que é essa figura que a gente está vendo à esquerda, né, esse reloginho, eu consigo fazer a medição da respectiva pressão dinâmica. Ou seja, a pressão dinâmica é aquela pressão causada pelo fluido quando ele está em movimento dentro da tubulação. Eu tenho basicamente 3 tipos de pressões. A pressão estática, que é quando tudo está parado, ou seja, todos os registros estão fechados, mas tem água dentro da tubulação. Quando eu abro algum registro, eu passo a ter uma pressão dinâmica, essa água começa a escoar para dentro da tubulação. E quando eu fecho e abro e fecho o registro, ou seja, o sistema começa a trabalhar, eu tenho a pressão de serviço, né, que é uma hora a água está em movimento, outra hora está parada. Então, com o manômetro, eu consigo fazer a medição da respectiva pressão dinâmica e calcular esse golpe de Ariete. As duchas higiênicas são grandes responsáveis pelo aparecimento de trinca nos tubos e conexões. Por quê? Quando as pessoas vão usar uma ducha higiênica, elas abrem o registro geral, que é aquele registro que está na parede. E aí elas vão, simplesmente apertam o gatilho da ducha higiênica para poder limpar o vaso sanitário. Quando elas terminam de usar o vaso, o que elas fazem? Elas não fecham o registro geral, elas simplesmente soltam o gatilho. Então, quando elas soltam o gatilho, aquela água que está saindo uma determinada pressão, ela tem que estancar imediatamente. Ou seja, ela gera uma sobrepressão, né, em toda a mangueira do gatilho até a conexão. Então é muito comum que a ducha higiênica comece a vazar, a mangueira da ducha higiênica se rompe, ou a conexão embutida na parede também vai se romper. E sem contar que muitas vezes as pessoas, elas deixam o registro geral da ducha higiênica sempre aberto. Imagina você indo viajar, deixando o registro geral da sua ducha higiênica aberta, e depois ela rompe quando você não está em casa. Vai inundar o seu apartamento. Eu cansei de pegar casos que o cliente foi viajar e rompia uma ducha higiênica, rompia um engate flexível, simplesmente inundava o apartamento deles. A água ia pelo piso, muitas vezes o piso era de madeira, então estufava todo o piso. A água chegava a entrar no hall de elevador, e aí no hall de elevador ela vai, né, escorrer por aquele espaço, entrar em outros apartamentos, vai danificar gesso, pode danificar placa elétrica de elevador, essas placas de elevador são caras, tem placa que custa mais de 50 mil reais. Então o prejuízo realmente é muito grande, né? Então é importante que você selecione materiais adequados para que você evite esses problemas, né? Então, mais uma vez aí, o uso dos tubos e conexões de cobre praticamente eliminam os vazamentos por golpe de ariete, né, por serem materiais mais resistentes que os materiais encontrados aí no mercado. Rompimento por aperto excessivo, né? Então, às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer, né? Qual que é o aperto que eu devo dar numa conexão? Posso apertar o quanto eu quero? Não. Na verdade, todas as conexões, elas possuem um aperto máximo determinado por fabricante, né? E o certo seria você usar um torquímetro para você chegar naquele torque correto, né? Nem para mais, nem para menos. Isso você vai garantir a estanqueidade da peça sem danificar o material. A gente consegue ver 2 fotos aí. A primeira é um material plástico de CPVC, utilizado em instalações aí de água quente e água fria. A gente consegue ver o inserto metálico desprendido da peça, né? Então, peças plásticas, elas são mais suscetíveis a se romperem com aperto excessivo. Então, se você está apertando uma peça plástica, dependendo do aperto, o inserto ele vai se desprender da conexão. E aí você vai ter grandes vazamentos. Conexões fabricadas em CPVC podem ter seus insertos metálicos arrancados ou deslocados durante o aperto, ocasionando assim vazamentos em obra. Então, não necessariamente o inserto ele precisa sair de dentro da conexão. Um pequeno movimento que ele dá no interior da peça já é suficiente para ele gerar um vazamento. Se ele descolou lá de dentro da peça, já vai te gerar um problema na sua obra. Aí embaixo a gente tem uma peça azul. Uma peça azul é um cotovelo de transição.
para que serve? De um lado você conecta um tubo de PVC, do outro lado, como ele é rosca, uma rosca interna, você conecta um registro, uma válvula, enfim. Só que se você apertar demais, nesse caso, ela trinca. Então a gente pode ver uma trinca de fora a fora, né? Então isso também gera um problema. Hoje nós temos conexões de bronze, né, para esse tipo de aplicação. E elas apresentam uma maior resistência ao torque quando comparadas ao plástico, né? Por ser peças de metal, você consegue apertar muito mais sem gerar um problema para a peça. Mas, obviamente, você sempre precisa respeitar o torque de cada peça. Quando você não sabe, o correto é você chegar e entrar em contato com o fabricante daquele material e perguntar qual que é o torque máximo de aperto que eu tenho para cada peça. Porque na obra, cada instalador ele aplica de uma força, de um jeito. Tem aquele lá que é o mais fortinho, que vai querer apertar do máximo que pode, porque ele acha que quanto mais ele apertar, mais estanque é a conexão. Isso não é verdade, né? Então, para cada peça você tem um torque de aperto correto, então é sempre importante você acessar o fabricante para que ele te dê essas diretrizes aí e você não tenha problema na sua obra. Uma outra patologia muito comum é rompimento por tensionamento ou choque mecânico, né? A gente tem duas fotos aqui na esquerda. A primeira a gente consegue identificar que o cotovelo ele está rachado a 45 graus, que é exatamente na emenda dele, né? Por que isso acontece? Né? Rompimento por tensionamento, ou devido a um esforço mecânico externo, ele força a conexão, seja no desalinhamento, recalque da parede ou acomodação do solo. É muito comum em peças instaladas na transição entre piso e parede. Por quê? Você imagina, o tubo está vindo no chão e ele vai subir para a caixa d'água. Então, ali ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Só que muitas vezes o chão ele não está compactado. As pessoas vão lá, jogam pedra e apoiam o tubo em cima de pedra, não faz uma compactação adequada. E aí ele está fixo na parede. Né? A parede não está se movimentando tanto quanto o chão. Então ela está travada na parede. Na medida que o chão vai cedendo, aquela conexão vai forçando e o tubo vai forçando. E com a movimentação do solo e com a pressão da água no interior do tubo, aquilo começa a gerar um movimento. Né? A partir do momento que aquilo vai gerando o movimento, aquela conexão ela vai rachar ao meio. Né? O outro ponto é o rompimento por choque mecânico, impacto, né? Agravado com a pressão excessiva. Verificar a presença de marcas no tubo. Quando você tem, muito comum nos canteiros de obra, o pessoal quando vai descarregar material, eles chegam quase na hora de ir embora, quando a obra está fechando. Né? Então, eles, com pressa para descarregar esse material, muitas vezes acabam jogando o material no chão. Né? O material se choca, quando ele bate, né, se for um material plástico, a tendência é que ele trinque. Né? E aí, se você não fizer os testes de estanqueidade para identificar isso, que tem muita instaladora e construtora que não faz, eles confiam tanto na questão de instalação e do material que eles pulam essa etapa que é extremamente importante, que é o teste de estanqueidade. Ou seja, é você certificar que aquele tubo que você fez não tem problema, não vai vazar. E as pessoas pulam essa etapa. Quando elas pulam essa etapa, elas concretam, fecham as paredes, fazem um revestimento, entregam a obra. Quando as pessoas vão efetivamente morar, que identificam os problemas. E aí é o que gera todo esse transtorno. Então, tubos e conexões de cobre, eles apresentam uma maior resistência mecânica quando comparado às tecnologias plásticas. Mesmo que o tubo de cobre caia no chão, ele bata, ele não vai trincar. Ele pode amassar, mas não vai trincar. Né? Então, é um outro ponto importante quando a gente compara a tecnologia do material plástico com a tecnologia do material em cobre. Né? O cobre ele é mais resistente. A primeira patologia no cobre ela não vai acontecer. Né? Não, você tendo uma conexão de cobre ou de bronze, ela nunca vai rachar ao meio. Né? Por ser muito mais robusta, muito mais resistente do que uma conexão fabricada em plástico. Aqui um ponto muito legal que acontece bastante nas obras, né? Quando eu trabalhava mais no campo, fazendo atendimento de tubulações plásticas, eu encontrava muito esse tipo de patologia, que é o rompimento por excesso de temperatura.
Então, esse material que a gente está vendo, todo deformado, é um material de plástico, né, conhecido como CPVC. Né, ele rompeu por excesso de temperatura. Então, o que, que acontece? O CPVC é um material plástico que ele suporta 25 quilos de pressão, mas a temperatura ambiente. Quando a água aquece no interior desse tubo, a 80 graus de temperatura, ele suporta 6 quilos de pressão, né? Uma pressão, o comportamento do material ele fica muito mais fragilizado quando você aumenta a temperatura dentro dele, né? Então, é muito comum que hoje não há nenhum tipo de manutenção em aquecedores, né, em válvulas. Hoje as pessoas acham que o material é feito para viver, né, para conformar eternamente. Não se preocupam em questões de manutenção. Então, o CPVC, se tiver uma temperatura muito elevada, acima de 80 graus, a água começa a evaporar. No momento que a água começa a evaporar no interior do tubo, ela gera um excesso de temperatura, isso faz bolhas, né? E essas bolhas aquecem o material a ponto de deformar o CPVC, né? Então, trechos instalados na saída do aquecedor têm rompimento devido à temperatura excessiva da água e formação de vapor. E muitas vezes isso faz com que o tubo exploda, né? As duas fotos iniciais a gente vê a formação de bolhas, né? O tubo todo deformado. E a foto de baixo, o tubo ele explodiu, parece uma cobra dando um bote. Então isso é excesso de temperatura. E aí, de novo, a gente volta naquela questão do barato sai caro, a questão da especificação do material. Quando eu pego o tubo de cobre, ele se funde a 1083 graus. Portanto, ele não sofre nenhuma ação de temperatura, né, se tornando a melhor opção para as instalações de água quente. Hoje, os projetistas, eles já especificam na saída de todos os aquecedores dos boilers os tubos de cobre, né, em virtude disso, porque se tiver uma falta de manutenção do sistema, né, o aquecedor não passar por nenhum tipo de manutenção e a temperatura ficar muito elevada, não vai acontecer nada com os tubos de cobre, ele vai suportar essa temperatura sem problema. Já se você especificar isso em plástico, isso vai romper, né? Vai chegar a estourar. Imagina um tubo de plástico passando numa sanca, né? Isso se rompendo a água a 80 graus de temperatura. O risco, né, que não causa, né, um risco de queimadura, enfim, chega a ser perigoso. Então, dependendo do tipo de aplicação, você tem que especificar o material adequado, mesmo que ele seja inicialmente mais caro do que outras tecnologias. Aqui é uma patologia clássica, né, um rompimento por excesso de temperatura e vibração. Então, o que aconteceu nesse caso? Se a gente pegar, a gente tem uma bomba conectada a conexões de PVC marrom. Né? PVC marrom é um material plástico utilizado para a condução de água fria. A deformação causada pelo aquecimento da água dentro da tubulação, o inadequado dimensionamento da tubulação e da bomba causam tal fenômeno. Aí a gente fala, tá, mas como é que gerou aquecimento da água dentro da tubulação, sendo que a água é fria? Perfeito. O que acontece? A bomba, ela sempre vai trabalhar lubrificada. Ela vai puxar a água, ou seja, ela vai succionar a água de um reservatório, e ela vai recalcar essa água para outro reservatório, ou seja, ela vai bombear, ela vai jogar essa água para outro reservatório. Então, dentro da bomba, ela sempre está lubrificada, ela sempre está com água, então ela está fria, né? A partir do momento que essa bomba começa a vibrar, e a gente vê na foto que ela não tem nenhum tipo de vibração, não tem nenhum calço, ela está vibrando, está trabalhando, está se locomovendo, tá se mexendo. Ela começa a gerar desalinhamento na tubulação. A partir do momento que ela gera desalinhamento na tubulação, ela começa a puxar ar para dentro da bomba, né? Então, desalinhou a tubulação, começou a ter alguma entrada de ar e alguma conexão por causa do desalinhamento, ela começa a puxar ar para dentro da bomba. Então, ela começa a puxar mais ar do que água. O ar aquece os rotores da bomba. E quando ele aquece o rotor da bomba, ele vai transferir esse calor para todas as conexões.
Como as conexões são plásticas fabricadas para condução de água fria, elas amolecem. E aí você começa a ter maiores vazamentos. Né? Então, o que é o correto aí? Né? A gente verifica o seguinte: tem a inexistência de mangotes de borracha. Mangotes são flexíveis, né? São elementos que vão atenuar a vibração. Como a bomba está vibrando, se eu conecto a ela um elemento rígido, ela vai transferir a vibração para esse elemento rígido. E esse elemento rígido vai tender a romper. Então, eu preciso ter um elemento flexível na saída da bomba para conectar com o elemento rígido. Esse elemento flexível, que é um mangote ou um flexível, ele vai atenuar essa vibração e vai evitar que a vibração vá chegar nas conexões, né? E também colocar conexões adequadas, né? Conexões mais resistentes, né? Nunca colocar uma conexão de PVC direto numa bomba, porque ela vai romper, né? Então, é importante esses mangotes para que a vibração da bomba seja atenuada e não transferida para as conexões para os tubos, senão isso vai, de fato, gerar esse tipo de problema. Aqui falando um pouquinho sobre as patologias do cobre, né? O cobre também apresenta problema, pessoal. Não é porque eu trabalho numa empresa fabricante de cobre que eu vou dizer para vocês que o cobre não apresenta problema. Apresenta, né? Ele apresenta menos problema que outros materiais, menos problemas que os materiais plásticos, mas ele também apresenta problemas. Um problema grave no cobre é a questão de corrosão, tá, pessoal? Corrosão galvânica. O que seria isso? É a corrosão causada por outros metais. Então, quando eu tenho, por exemplo, contato metal com outras ligas, eu começo a ter um problema de corrosão galvânica. Se eu olhar a foto da esquerda, eu estou vendo um tubo de cobre cheio de abraçadeira metálica, né? Só que essa abraçadeira metálica, por ser um material diferente do cobre, ela não pode ter o contato direto com a parede do cobre. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu colocar uma abraçadeira metálica para abraçar um tubo de cobre, eu tenho que envolver aquela região do cobre com uma fita, com uma borracha, com um pedacinho de tubo de PVC, e aí a abraçadeira tem que abraçar o tubo de PVC, não ter o contato direto com o cobre. Senão isso começa a gerar corrosão galvânica, tá? Então, esse ponto a gente tem que corrigir. Se a gente olhar a foto da direita, tem uma abraçadeira protegida com um pedaço de tubo de PVC. Perfeito, é isso que tem que se fazer. Mas um pouquinho à sua esquerda da foto, a gente vê um arame abraçado ao tubo de cobre. Esse arame, por ser metal, ele vai gerar um problema de corrosão. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão levantar uma obra lá, eles amarram com arame de cobre e deixam por um determinado período, só que acabam não tirando. E o cobre ele vai sofrer corrosão por causa desse arame. Né? Então, você tem que evitar o contato do cobre com qualquer tipo de material metálico, tá, pessoal? Isso é muito importante. Aqui é a mesma coisa. A gente tem a foto da esquerda, era um tubo de metal unido a um tubo de cobre. Se a gente olhar a parte de baixo dessa foto, ela está toda destruída, porque o metal ele começa a sofrer corrosão, ou seja, os elétrons vão migrando de um lado para o outro. Os elétrons vão saindo de um metal, vai indo para o outro, e esse material vai degradando. A foto da direita, inicialmente colocaram-se uma abraçadeira no tubo de cima, com uma proteção, ok? Só que encostaram a abraçadeira no tubo de cobre embaixo, ou seja, vai começar a gerar corrosão no tubo de baixo, né? Então, o metal não pode ficar em contato direto com o cobre, que você gera problemas. Transporte, manuseio, né? Também é importante. Se a gente olhar a foto da direita, ele tem tampinhas amarelas. Essas tampinhas, ela é utilizada para quê? Primeiro, ela tem três cores, né? Que a gente tem três classes distintas de material. O amarelo é a classe A, que é uma classe intermediária, e ele tem as tampinhas para evitar o quê? Entrada de sujeira, barro, lama, insetos, porque como o material fica na obra, no canteiro de obra, tem tudo ali, né? Tem rato, tem sujeira, tem barro. Então é importante usar os tampões para evitar a entrada de sujeira no interior do tubo. Aqui a gente está vendo que isso não acontece.
E a foto da direita é o transporte, né? O tubo sendo transportado aí no caminhão, os tubos para fora da carroceria. A tendência é que se esses tubos eles vão deformar, né? Pelo próprio peso, a tendência é que eles vão ter deformação e vão chegar tortos na obra, né? E aí, quando você vai fazer a instalação de um tubo e esse tubo está torto, você começa a ter problemas. As conexões não vão encaixar, o traçado não vai encaixar, você vai ter que usar mais conexões para poder fazer o encaixe, ou vai ter que forçar o tubo para ele poder encaixar. Quando você força, você gera um tensionamento, né? E aí você pode gerar uma patologia. Então, essa não é a forma adequada de se levar o material. Correto é que o material caiba na carroceria, ele seja deitado ou ele esteja totalmente apoiado com uma chapa embaixo para evitar que ele possa ter algum tipo de deformação e chegue na obra já danificado. Aqui é um ponto importante, tá? Corrosão por fluxo de solda não removível em água. Então, hoje, para se fazer as instalações dos tubos de cobre, você precisa que o fluxo seja removível em água, né? Isso é normatizado. O fluxo é uma pasta, essa pasta ela serve como meio condutor, né? Quando você vai fazer o processo de solda, você passa essa pasta no tubo e na conexão. Sem essa pasta, a liga a ser fundida, ela não incorpora no material. Então você precisa dessa pasta, só que ela tem que ser removível em água, porque depois da instalação você tem que lavar o tubo e retirar essa pasta, porque ela gera corrosão no material. Então aqui são duas fotos que a pasta ela acaba gerando a corrosão a ponto de fazer um furo no tubo, né? O tubo fica furado, porque a pasta ficou ali agindo por um período e acaba degradando a superfície interna do tubo de cobre. O que garante a vida útil do cobre é uma camada interna que a gente chama camada passivadora. Essa é produzida com a própria condição da água. Só que se a água está numa condição muito ruim, ela acaba degradando essa camada. E se tem um fluxo não removível, nessa região do fluxo a camada não se forma. E aí é onde você tem as corrosões. Então é importante sempre usar fluxos de acordo com as normas de instalação dos tubos de cobre, que é a norma ABNT NBR 15345. Aqui, corrosão excessiva da água, né? A gente pode ver a foto da direita, várias incrustações no tubo, né? Parece algumas raspas, parece aquelas raspas de borracha, né? Fica uma região esverdeada. Então, isso aqui é corrosão causada por uma água corrosiva. Então, hoje em dia, as pessoas confundem a questão de potabilidade da água com corrosividade da água. Existem testes específicos que você faz para poder identificar se a água está corrosiva ou não, né? Então, isso é um ponto muito importante para ser atentado aí nessas questões. A água numa condição corrosiva, ela vai gerar degradação do material. Muitas pessoas falam, mas se eu pôr um tubo plástico, eu não vou ter esse problema. Ok, só que você vai estar consumindo essa água corrosiva. Você passa a ser o tubo, nesse caso. Então é importante que a água sempre esteja numa condição adequada. Aqui, rompimento por deformações mecânicas, né? O tubo rompeu devido à diminuição da resistência do tubo causada por deformações durante o processo de montagem e manutenção do sistema. Ou seja, quando você usa tubos e conexões de fabricantes distintos, eles podem não ter o encaixe perfeito. E aí, quando você tenta encaixar tubo e conexão que não sejam do mesmo fabricante, ele acaba tendo dificuldade no encaixe. E aí, às vezes, o instalador, para encaixar o tubo na conexão, ele vai lá e bate com o martelo na ponta do tubo, o tubo vai, por pressão, encaixa na conexão, só que o tubo começa a ficar fragilizado. E aí ele vai acabar se rompendo, né? Então, é extremamente importante que você especifique tubo e conexão do mesmo fabricante para evitar esses tipos de problema. Basicamente, pessoal, aqui foram alguns problemas que a gente encontra aí em maior escala na construção civil. E aí eu queria mostrar para vocês alguns slides que vão falar sobre algumas razões para a gente trabalhar com cobre, né? Então, por exemplo, facilidade de instalação. Hoje a gente tem tubos de cobre sendo flexíveis, ou próprio tubos de cobre rígidos que são fabricados nas barras.
Hoje, os flexíveis, você consegue fazer instalação sem usar conexões, basicamente você faz a curva no próprio tubo, então isso é uma vantagem, agiliza a instalação, facilidade de conformação, principalmente nos tubos flexíveis, né, na questão de curvas, enfim, elevada resistência à corrosão, você consegue passar vários materiais, né, no tubo de cobre, resistência mecânica, principalmente naquela questão do impacto, resistência química, né, produtos de diversas naturezas, aplicações industriais, aplicações para refrigeração, né, a gente passa, esses próprios tubos de cobre são utilizados no segmento de refrigeração, então ali é elementos químicos que passam, elevada durabilidade, ação antimicrobiana, esse é um ponto muito legal, pessoal. Os tubos metálicos, principalmente os tubos de cobre, eles têm uma ação muito legal, que é essa ação antimicrobiana, principalmente agora com a questão do coronavírus. A gente vê estudos, né, que o coronavírus fica ativo até 3 dias em materiais plásticos. Em cobre é questão de horas, que o cobre tem uma propriedade que ele mata os micro-organismos, né, eles não conseguem se reproduzir e acabam morrendo. A gente vai ver no próximo slide. Estanque a fluido, suporta elevadas temperaturas, a gente já viu que o cobre funde a 1083 graus, sistema normatizado, então os tubos são fabricados de acordo com a ABNT NBR 13206, que é a norma que rege a fabricação dos tubos de cobre. Resistente à ação ultravioleta, isso é importante, às vezes os tubos têm que ficar exposto ao sol, né? O tubo de cobre não sofre com nenhum tipo de problema. Quando você pega um material plástico de outra natureza, ele vai ficar esbranquiçado, ele vai craquelar, ele vai trincar. Isso não acontece com o cobre. Reduzida dilatação térmica, isso é importante. Se você pegar um tubo de PPR, por exemplo, e colocar ele exposto ao sol, ele vai ficar todo embarrigado, né? Porque ele tem dilatação, muita dilatação. E aí você precisa corrigir isso, né? Com elementos como lira, juntas de expansão, e às vezes vocês não encontram isso no mercado e acabam tendo alguns problemas. Isso não acontece quando você trabalha com cobre. O cobre sofre menos dilatação que materiais plásticos, né? Por isso ele tem uma estabilidade dimensional, reduzida a perda de carga, ou seja, tem menos perda de energia ao longo da tubulação por ser um material mais liso, né? Paredes mais lisas. É reciclável também, então todo material você consegue reaproveitá-lo 100%. Se você tiver uma obra, vou trocar toda a tubulação aqui de cobre, o que eu faço? Você pode vender esse cobre para indústrias que compram isso e reprocessam o cobre. Então, nada do cobre é desperdiçado. Então, esse é um ponto muito importante. Esse é o gráfico que mostra a questão da ação antimicrobiana, né? Se a gente pegar o gráfico, a parte de cima, né, o influenza A, a gente pegou uma amostra, quando a gente aplicou essa amostra no aço inoxidável, em 6 horas, reduziu muito a quantidade, né, do vírus, em 24 horas diminuiu muito mais ainda. Só que quando eu comparo isso, o aço com o cobre, 60 minutos de ação na superfície do cobre já é quase equivalente a 6 horas de aplicação no aço inoxidável. Em 6 horas do cobre, basicamente, eu já não tenho mais foco, né, do vírus, em virtude dessa ação antimicrobiana. Se eu pegar o mofo caseiro, é a mesma coisa. Se eu aplicar isso no alumínio, basicamente, a quantidade de mofo vai se manter independente do tempo. E no cobre, em 6 horas, basicamente, eu não tenho mais nada. Por isso, ele é muito utilizado em aplicações hospitalares, né? Seja para condução de gases medicinais, dutos, né, de ar. Às vezes a pessoa fala, mas vai ficar muito caro fazer isso. Mas você imagina quantas vidas você consegue salvar no hospital em virtude da aplicação de um material correto que vai eliminar essa ação microbiana, né? Porque nos hospitais a gente sabe que o índice de infecção é muito elevado. Então, materiais com essa natureza ajudam muito, né? Hoje, o cobre está sendo vendido aí em hospitais para combater a questão do Covid. Então, macas, bandejas, locais que você tem contato, eles já estão fazendo em cobre, por causa dessa ação antimicrobiana. Falando um pouquinho da linha hidrolar, né? Então, basicamente, hidrolar é a linha dos nossos tubos e conexões para construção civil.
São tubos rígidos e sem costura, ou seja, não há emenda nos nossos tubos. São fabricados pelo processo de extrusão, em seguida calibrados nos diâmetros comerciais. Trefilação são produzidos de acordo com a norma 13206. Quando esse período de pandemia passar, pessoal, a gente tem algumas ações dentro da Paranapanema que a gente abre para visitas. Então, quem tiver interesse, depois tem o meu e-mail aí no final, vocês entrem em contato comigo e quando essa fase difícil aí passar, a gente pode programar visitas para vocês conhecerem o nosso processo de fabricação. Aí vocês vão passar na fábrica, vão conhecer tudo direitinho, ver como que nasce o tubo de cobre, tá? Basicamente, a composição dos nossos materiais é na liga C122, que vai dizer que você tem 99,9% de cobre e um teor de fósforo de 0,15 a 0,040 ppm. Os tubos são fabricados em barras de 2,5 metros e 5 metros e em 3 classes de pressões distintas, a classe E, A e a I. O que difere as classes? Espessura de parede e resistência à pressão. A classe E, aplicadas para instalações de água quente, água fria, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers. A classe A, para todas da classe E, mais instalações de gases medicinais e vácuos para serviços de saúde, ou seja, a classe A aborda a E, mais instalações hospitalares. E a classe I, todas as 2 primeiras classes, mais instalações industriais de alta pressão e vapor. Se a gente pegar esse gráfico só como comparativo, tá, pessoal, para vocês verem a diferença de um tubo de cobre para um tubo de plástico. Se eu pegar, por exemplo, lá uma conexão de 15 milímetros, que é a primeira linha da minha tabela, essa conexão de 15 milímetros, ela suporta 43 quilos de pressão. 43 quilos de pressão é equivalente a 430 metros de coluna d'água. Se eu estou falando de 430, fazer uma conta de padaria, eu estou falando aqui, deixa eu ver, 3 vezes 8, 24. Eu estou falando mais ou menos de um prédio de 160 pavimentos, pessoal. Isso não existe aqui no Brasil. Os prédios mais altos que estão sendo construídos no Brasil é em Balneário Camboriú. Eles têm 83 pavimentos, né? 83 pavimentos são os prédios mais altos. A gente está dizendo que esse tubo de cobre ele suporta o dobro do prédio mais alto no Brasil. Só para vocês compararem com o tubo plástico, o tubo de PVC marrom suporta 7,5 kg. Eu estou falando de 43 quilos contra 7,5 kg. Se eu pegar o tubo de CPVC, ele suporta 25 quilos. Eu estou falando 43 quilos contra 25 quilos. Ou seja, não há nenhuma tecnologia plástica tão resistente quanto a tecnologia metálica em cobre, tá? Por isso, a gente não pode, no momento de especificar o material, pensar exclusivamente em preço, porque você tem eficiência do material, resistência, vida útil, vários fatores que compõem o preço do seu sistema. As conexões, elas são fabricadas em cobre ou em bronze, né? As conexões que precisam de rosca, elas são fabricadas em bronze, né? Isso é extremamente importante, porque eu preciso de massa para poder fazer a usinagem, então eu preciso de conexões com uma parede mais grossa, então eu fabrico essas conexões em bronze. E aí há uma liga específica para isso, que é a C844. E cobre são fabricadas as conexões C122. As conexões de cobre, elas são estampadas, e as de bronze são fundidas, tá, pessoal? Ambas fabricadas naquela unidade que a gente viu lá em Serra, no Espírito Santo. Temos os tubos flexíveis, né, em cobre. Esses tubos flexíveis, eles são utilizados para condução tanto de água quanto de gás. A diferença é que para instalações de gás é permitido a partir da classe 2. Então, eu posso usar classe 2 e classe 3. O que muda em relação às outras classes? A espessura de parede, né? Então, para tubos flexíveis, eu tenho que ter uma espessura de parede mínima de 0,8 quando eu vou fazer instalações de gás. Para água, eu posso usar qualquer uma dessas 3 classes.
Vantagem dos tubos flexíveis, redução de conexões, redução de perda de carga, né? Isso é patologia. Perda de carga é patologia. Se eu abro o registro e a água não sai, é uma patologia, é um problema. Como é que eu resolvo isso? Né? Melhorando o desempenho do meu sistema hidráulico. Algumas orientações gerais, tá, pessoal? A gente está quase chegando no final da apresentação e a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, algumas orientações importantes, né? Durante a instalação, não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo, né? Então, por quê? Quando eu estou fazendo uma solda, eu estou aplicando calor no tubo. Existem dois tipos de solda, basicamente. A solda tipo branda, que é uma solda mais fraca, em que o elemento que vai fundir para unir o tubo e a conexão se funde a cerca de 230 graus. Eu tenho uma solda tipo brasagem, que é uma solda mais resistente. Essa solda por brasagem, ela funde, esse elemento funde a mais ou menos uns 750 graus. Se eu tenho água no interior do tubo, né, se essa água está corrente dentro do tubo, ela vai tender a diminuir a temperatura do material. O tubo não vai chegar naquela temperatura de fusão, né? Também há um problema de que se eu terminei de fundir e a água passa ali, ela pode gerar uma têmpera na região da solda e gerar trinca no processo de soldagem e você ter vazamento. Por isso o tubo tem que estar seco, né? Evite o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda de pasta por evaporação durante a soldagem, ou seja, para isso é importante que você especifique o material adequado, né? Use o maçarico adequado. Se você aplica muita temperatura, muito calor, ou fica aquecendo por muito tempo, aquela pasta que é o meio condutor, que vai permitir o processo de soldagem, ela vai evaporar. A partir do momento que ela evapora, você já não tem mais meio condutor. E a solda pode ser que não aconteça, né? Para a soldagem de uniões de 66 a 104, uniões são peças, como o próprio nome diz, chamadas de união. Ela vai unir uma peça a outra. A diferença é que você consegue desencaixar as extremidades para dar manutenção. Você precisa desmontar essa peça e retirar um anel interno, que é de borracha. Se você não fizer isso, ele vai derreter e você vai perder a vedação da sua peça. Ao término da instalação, execute o teste de estanqueidade, seguido da lavagem interna da tubulação, ou seja, a lavagem para tirar aquele fluxo removível em água. Se você não faz isso, o fluxo fica depositado no interior do tubo e vai degradar aquela camada de proteção, que é a camada passivadora. Isso vai gerar corrosão. E o teste de estanqueidade é importante para que você identifique que não há nenhum tipo de vazamento no seu sistema, seja no tubo, seja na conexão, ou seja na emenda que você acabou de fazer. Utilize somente tubos e conexões do mesmo fabricante, pois o correto ajuste entre tubo e conexão é fundamental para a perfeita soldagem, que dá pelo fenômeno físico de capilaridade. Capilaridade é o processo que a gente chama de solda, que a solda vai entrar entre tubo e conexão por pressão. Você não precisa ficar aplicando força. É como se fosse uma pressão negativa, ela vai chupar o elemento de soldagem para dentro do tubo e da conexão. Só que isso vai acontecer se tubo e conexão for do mesmo fabricante. Se a folga entre eles for muito grande, esse processo não acontece. E se for muito pequena, pode ter aquela patologia que a gente viu do tubo rachado ao meio, né? O tubo de cobre rachado ao meio. Para soldagens tipo brasagem, que é aquela solda mais forte, que o elemento funde a 750 graus, seguir os procedimentos dos fabricantes dessas soldas e usar somente conexões sem anel de solda. Conexão com anel é uma conexão específica que a gente tem. Depois eu posso até mandar o catálogo para vocês, quem tiver interesse, que são conexões que evitam que você aplique a adição de material para fazer a solda. Esse material já vem embutido na própria conexão. Então você só aquece, aquele material derrete e faz a união entre tubo e conexão. Só que isso acontece a 230 graus. E a solda brasagem, ela tem uma temperatura acima de 700. Algumas recomendações também. Nas tubulações enterradas, é recomendável a proteção do tubo
para evitar contato com possíveis produtos químicos presentes no solo, por meio de fitas anticorrosivas específicas, podendo realizar a proteção mecânica adicional com argamassa ou concreto, a critério do instalador ou das normas. Então, por que é importante, pessoal, revestir um tubo quando ele é enterrado? Você imagina que eu estou passando um tubo de gás para abastecer o fogão lá da minha cozinha, só que esse tubo passa embaixo do piso. Se tiver algum problema no rejunte, quando você for lavar a cozinha, você vai jogar um produto químico para lavar o piso, esse produto pode percolar, ele pode entrar entre o vão do rejunte e chegar até a região do tubo. E ele vai começar a se depositar em cima do tubo. E toda vez que você lavar a cozinha e jogar um produto químico, isso começa a entrar em contato com o tubo e vai degradando o material, né? Um outro caso específico, o pessoal, tô passando um tubo no meu quintal. Já pegou casos de tubo que degradaram e tinha urina de cachorro, né? O cachorro ia fazendo xixi no chão, a urina corrosiva, ela entrava em contato, depositava na superfície do cobre e começava a gerar corrosão. Então, tubos enterrados, eles têm que ter um tipo de proteção anticorrosiva, tá? A própria 3M vende esse tipo de proteção. Você entra em contato com eles, vão te dimensionar a proteção correta e você resolve esse problema. Evitar o contato direto do tubo de cobre com materiais ferrosos, como prego, aço, arame, coisa que a gente já viu ali, aquele caso do arame amarrando o tubo, né? Para evitar esses casos, revestir o tubo com isolante plástico somente nos pontos de contato. Não é necessário isolar o tubo inteiro, mas só os pontos de contato com a abraçadeira e o tubo. Para flanges ou registros que não são de ligas de cobre, a união se faz por meio de rosca em conexões de bronze com fita veda-rosca. Então, ou seja, tudo que tiver conexão roscada, a vedação é por fita veda-rosca, ok? Então, basicamente, são esses alguns pontos importantes. E questões de perda de garantia, né, pessoal? Então, assim, eu trabalho na própria área de assistência técnica, desenvolvimento técnico, e também faço a parte de garantia. Sou eu que visito o cliente, sou eu que vou fazer o laudo da análise do material. Então, eu também dou garantia. Alguns pontos, né, extremamente importantes para se atentar à questão da garantia é que quando houver o contato metálico da tubulação e conexões com arame cozido, vergalhão, aço ou outros metais que não sejam compostos de liga de cobre, o cliente vai perder a garantia, né? Se eu chegar na obra e identificar que há uma mistura de material ali, o tubo não está protegido, infelizmente não tem como dar garantia. Quando houver emprego de fluxo de pasta, de soldar não removível em água, como é que eu sei que não é removível em água? A gente leva isso para o laboratório e a gente consegue ver as regiões escorridas dentro das conexões, dos tubos, enfim. Quando é removível em água, a água vai arrancar aquilo lá e vai embora. Quando eu levo para o laboratório e vejo isso, né, eu consigo identificar que a pasta não é removível em água. Muitas vezes as pessoas compram essas pastas não removíveis em água porque são mais baratas, né? Então aqui, novamente, o barato sai caro e acabam degradando o material. Quando houver a impregnação de fluxo de pasta de solda em excesso na tubulação, então a pessoa no momento da instalação, ela tem que aplicar, limpar o pincel, só passar na região do tubo na conexão, né? Tem gente que enche aquela região, acha que tem que ter muita pasta para fazer isso, é o contrário, né? Existem treinamentos específicos que a gente faz de soldagem, então se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato com a gente também, pedir esses treinamentos, a gente faz treinamento específico sobre os processos de solda, né, para evitar qualquer tipo de problema em futuro. E quando houver a mistura de materiais de liga de cobre de fabricantes distintos, né, ou seja, quando eu misturo materiais, você acaba não tendo a garantia de nenhum fabricante e nem de outro, né? O fabricante do tubo não vai analisar a conexão de um outro fabricante ou vice-versa. Então, para você ter a garantia do seu sistema, use sempre tubos e conexões do mesmo fabricante, né? E de preferência que sejam Paranapanema. Bom, pessoal, então a gente está terminando 11h10 para abrir para perguntas. Aqui ficam os meus contatos, tá, pessoal? Aqui é o e-mail da Paranapanema, é o e-mail da assistência técnica, tá?
Eu vou passar o meu telefone para vocês também aí vou colocar aí no chat. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, a gente vai conversando aí ao longo do tempo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Oi, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua apresentação. Eu achei assim, extremamente interessante, né? Primeiro porque, lógico, não só exatamente sobre engenharia civil, né? A gente está falando de materiais, a gente está falando até do dia a dia na casa da gente, né? Exato. Para você que eu fiquei surpresa, fiquei preocupada também, né? A gente vê as propagandas da Tigre lá na televisão, você não imagina como é sério e importante esse tipo de preocupação Sim. na casa da gente, né? Exato. Uma vez, professora, eu fui fazer um atendimento de um engate flexível, que é aquelas mangueirinhas que ficam no banheiro, né? Uma mangueirinha daquela custa R$20, se muito, né? Na hora que estoura, o prejuízo é enorme, né? Exato. E assim, como é importante você conhecer também o processo de instalação. Aquela mangueirinha se aperta com a mão. E a pessoa apertou com o grifo. Quando ela apertou com o grifo, ela torceu o gargalo da mangueirinha. O dono da casa não sabia disso e foi viajar. Né? E aquilo fica conectado. 24 horas está passando pressão. E ele estourou. E inundou o apartamento do rapaz a ponto de... Ele tinha alguns livros que era o xodó dele. O piso de madeira dele foi embora, mas a preocupação dele era os livros, que ele colecionava livro. Então, estragou o livro, a placa foi a placa de elevador, essa placa, na época, acho que custava uns R$15 mil o elevador dele. Então, olha só uma conexão que custa R$20, o prejuízo que isso não causou para ele. Né? Outra coisa que eu achei importante também, né? Eu vou passar a palavra, o pessoal colocou algumas perguntas aqui, claro. Só um comentário, que assim, a gente vive hoje no mundo do plástico, né? A gente, hoje, tudo é plástico, então, de repente, a gente vê que tem coisas que não funcionam. A gente tem que voltar lá para o cobre, a gente tem que voltar para o metal. Né? Então, isso é um tipo de pensamento que a gente tem que também ter. Né? Essa palestra é importante para quem quer fazer a área de construção, quem quer trabalhar com materiais, né? A parte de engenharia mecânica. Inclusive, a gente tem um laboratório de soldagem na Fundação, um laboratório novo, e eu te convido para um dia você ir conhecer. Bacana, quero conhecer sim, professor. Né? Às vezes conseguir até acrescentar para nós, para os nossos alunos também, né? Fica o convite. Claro. E, bom, eu vou passar, então, a palavra para os alunos. O Carlos Luiz da Rocha Dias, ele colocou o seguinte: quanto a tubulação representa no custo total da obra em PVC e em cobre? Perfeito, professora. Na verdade, existem estudos que apontam que tubos e conexões numa obra representam em torno de 3% do valor total da obra. Né? O cobre, em alguns casos, ele chega a ser 30%, 40% mais caro do que o material plástico, né? Só que o que acontece? Você acaba, no total, economizando muito na questão da manutenção, porque a construtora ela tem a responsabilidade de arcar ali com 5 anos de manutenção. E quando você começa a trabalhar nos sistemas hidráulicos, eles começam a apresentar o problema, a construtora começa a gastar esse dinheiro a longo prazo. Então, esses 3% iniciais que ele gastou com os tubos, com certeza, no final de 5 anos, eles gastaram muito mais do que 3%. Né? Então, pensando assim, no geral, essa diferença ela é pequena e vale a pena você especificar o material que seja mais resistente desde o início, para você evitar problemas futuros. Além de que, né, quando você está trabalhando numa obra, você imagina, eu penso assim, como consumidor, se eu tenho uma construtora que me entrega um serviço e ela tem que ficar voltando para ficar reparando o serviço que rompeu um tubo, uma conexão, eu vou achar que o serviço dessa construtora não foi bem feito, né, que essa construtora não tem credibilidade. Então, isso também pesa na questão da marca, da empresa que está executando e está te entregando o serviço. Então, isso é muito importante você especificar o material adequado desde o início.
Mas em torno isso vai girar em torno de 3 a 4% do valor da sua obra. Basicamente é isso, professor. Bom, não sei se atendeu a pergunta, né, do Carlos, né? Eu espero que o Carlos tenha ficado satisfeito com a pergunta, né? Perfeito. Ana Caroline Santos Ferreira perguntou assim: existe um tempo mínimo e um máximo para manutenção, tanto para hidráulica, elétrica e aquecimento? Existe. Tudo isso é normatizado, né? Hoje você tem as normas de desempenho, você tem as normas de instalações. Então, por exemplo, um sistema hidráulico, ele depende de outros fatores que não só as tubulações, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, vamos pegar um ambiente, a nossa casa, né? A nossa casa. Se a gente reparar o chuveiro, vai passar, depois de um determinado momento, quando você olhar o chuveiro, a vazão do chuveiro ela começa a diminuir. Aqueles furinhos do chuveiro, eles começam a ficar entupidos, né? Ou seja, é sujeira que está dentro da sua tubulação que está entupindo o chuveiro. Então, chuveiro lá a cada 6 meses, você vai tirar o chuveiro, vai limpar os furinhos. No seu sistema, por exemplo, a água que se você mora num prédio, essa água que bombeia, que vem lá das caixas, que alimenta suas torneiras, elas têm que ter uma pressão específica. Essa pressão específica ela é determinada de acordo com uma norma, né? Então, o que controla a pressão? São as válvulas reguladoras de pressão. Essas válvulas reguladoras de pressão, anualmente, elas têm que passar por uma manutenção, para garantir que elas sempre fiquem calibradas, né? Ou seja, elas sempre vão fornecer uma pressão de 4 quilos na sua rede de consumo. Então, para cada componente, você tem uma periodicidade. Em relação a tubos e conexões, você acaba não dando manutenção, né? Você não dá manutenção nos tubos e conexões, a não ser que eles deem problema. Mas os sistemas em si precisam de manutenção. A caixa d'água, né, que como tem muita sujeira, você vai limpar a cada 6 meses, né? Então, cada componente tem a sua periodicidade. Agora, por exemplo, aquecedor, né? Aquecedor, aí precisa confirmar com o fabricante, mas se eu não me engano, a cada 1 ano também, você precisa verificar a calibração do seu aquecedor. Se você não verificar essa calibração, a temperatura pode subir muito, e dependendo do tubo que você usou, isso pode te gerar um problema, né? E aí, se for um tubo de plástico, que nem a gente viu, pode gerar bolha dentro do tubo, o tubo romper. Então, o aquecedor ele vai precisar, energia elétrica, os componentes da tomada precisa, né? A gente começa a ver, às vezes a tomada começa a ficar amarelada, né? Começa a ter, por exemplo, os equipamentos, na ponta dos equipamentos, tesinabre, aí você quer conectar isso numa tomada, né? Então, tudo precisa de manutenção. E isso depende muito da região que você mora também. Se você mora numa região que a água é ruim, se você mora numa região, por exemplo, litorânea, que você tem muita questão de corrosão, então se você tem materiais metálicos, você começa a ter corrosão, né? Então, tudo tem uma periodicidade, né? É importante, sim, que haja essa preocupação, principalmente quem mora em prédio. A gente acha que mora em prédio não precisa dar manutenção em nada, mas é o que mais precisa, principalmente nas válvulas reguladoras de pressão. Depois, professor, eu tenho algumas referências, algumas normas específicas, eu posso até mandar alguns trechos para os alunos, né? Eles me mandam um e-mail, ou a senhora ou alguém formula as perguntas que a gente não consiga responder aqui hoje, e aí eu mando um e-mail para vocês com algumas referências também, de questões de periodicidade, também para o pessoal ter isso em contato. Mas, basicamente, a manutenção ela vai existir, né? O tempo ele é relativo, depende de cada componente que eu estou trabalhando, né? Seja hidráulico, seja elétrico, e cada fabricante vai dizer qual que é a sua periodicidade também. Então, isso é importante ser feito, porque senão vai dar problema. Então, a Ana Caroline também está perguntando se para as regiões praianas o cobre também é viável. Né? Eu acho que teria que, né, considerando, né, as regiões praianas, se continua mantendo o cobre, né, como o melhor, né? Sim, a questão do cobre,
como a gente viu na apresentação, o que gera o principal problema de degradação do cobre é a qualidade da água, né? Não é o meio externo, porque obviamente, se a gente falar numa região praiana, o tubo ele vai estar embutido. Então, independente se é região praiana ou não, a maior parte dos tubos estarão embutidos, né? Estarão protegidos na parede. Se tiver no chão, eles estarão revestidos. Então, o que vai gerar o problema, independente disso, é a qualidade da água. O que a gente aconselha, né? E o que a gente fala para os projetistas? Quando você vai iniciar uma obra, uma dos pontos mais importantes no projeto é você analisar a condição da água. Independente do material que você vá usar, a água ela tem que estar sempre boa, porque você vai consumir essa água. Você imagina você consumindo a água numa condição ruim, numa água corrosiva, né? E hoje a gente encontra água em condições péssimas, porque a concessionária ela te fornece água numa condição de potabilidade, só que muitos empreendimentos usam água de poço, né? E essas águas, elas não têm nenhum tratamento, elas são extremamente ácidas, corrosivas. Então, o ponto importante, independente da região, é sempre você tratar a análise da água. Hoje a gente, inclusive, tem um laboratório parceiro que a gente faz isso para os nossos clientes. Então, se você quiser especificar o cobre numa região, eu quero ver como é que está a condição da água do meu empreendimento. A gente coleta essa amostra de água, leva para um laboratório, analisa a condição da água e vai dizer para você, essa água está ok, pode instalar. Ou essa água precisa de um tratamento. Esse tratamento é simples, às vezes uma pastilha de cloro, um elemento que se coloca na água, você consegue controlar a questão do pH, a dureza, enfim, e você mantém a água numa condição boa. E aí não tem problema nenhum você aplicar o cobre numa região litorânea, né? Desde que a água esteja numa condição boa. Essa é a condição para você garantir a vida útil do cobre. A qualidade da água, não o meio externo, mas sim o meio interno. Nossa, e Luiz Fernando, você vê que como é importante o que você acabou de falar, né? Hoje em dia, se você mora num prédio, o pessoal fala muito da água de reuso, né? Reaproveitamento. Exato. É muito interessante, porque né, são situações que começam a aparecer, né, agora, né, igual eu falei, essa questão da gente usar muito plástico, essa questão do reaproveitamento de água, não só, eu acredito que foram fatores extremamente importantes, tudo isso que você citou, né, e faz a gente pensar muito, né, não é só, igual eu falei, não é só para construção civil, a gente é usuário disso tudo, né, claro, a gente é usuário, exato. Qualquer que seja a engenharia que os alunos estejam trabalhando, você acabou de citar aí, olha, uma coleção de engenharias que envolveriam esse tipo de assunto, né? Inclusive engenharia ambiental, né? Sim, então, você claro. vê como é importante. Exato, e ainda mais a gente que, poxa, se você tem o sonho de ter a sua casa, ter as suas coisas, aí quando você tem a sua casa, você começa a se deparar com os problemas, e às vezes você não sabe resolver, então é importante a gente saber de tudo isso, porque muitas vezes você vai contratar uma empresa para ir na sua casa corrigir um problema, e muitas vezes esse problema ele não vai ser corrigido, a pessoa vai trabalhar na causa, mas não vai trabalhar vai trabalhar no efeito, mas não vai trabalhar na causa, ou seja, o problema vai continuar sempre acontecendo. Hoje eu faço algumas palestras para umas pessoas, para alguns seguradores, e eu falo exatamente isso para eles, para vocês mapearem a origem do problema, porque se você vai na casa de alguém, corrige aquilo momentaneamente, depois tem que voltar, você tem que ter a empatia pela pessoa, que, poxa, olha que coisa chata, a pessoa está gastando de novo, está tendo um custo, e aquilo nunca vai se resolver, né? Então você tem que entender o que está gerando o problema para você ir lá e corrigir para que isso não aconteça mais. Então, acho que esses encontros, eles são legais por isso, para que a gente abra os horizontes e comece a olhar como um todo, né? Tudo é importante. A água, o tubo, o material, o dimensionamento, o projeto, a mão de obra, tudo isso né, faz sentido e pode gerar um problema para a gente. Então, a gente tem que conhecer para ter argumento, né? No mínimo para questionar quando alguém vir aqui tentar resolver o nosso problema. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta nova, não sei, o pessoal perguntou, né? Perfeito, Então,
vou agradecer bastante a sua presença, o tanto que você nos contribuiu, né, para conhecimento extra, né, às vezes extra sala de aula, que às vezes a gente vai aprendendo, e esses meninos aí têm bastante caminhada aí, bastante semana de engenharia ainda para poder aprender com as empresas, né, com o pessoal que trabalha nas empresas, esse é o nosso objetivo. Então, queria novamente agradecer, convidar você para agora, né, passar essa pandemia, vir conhecer a faculdade, né, conhecer o nosso laboratório de soldagem, um laboratório novo também, eu acho que, de repente, pode, né, ter alguma parceria, alguma coisa que possa interessar, para pôr a galerinha aí para trabalhar, né, junto com a empresa de vocês, né? Claro, professora. E aí? Maravilha, eu agradeço de coração a oportunidade, fico lisonjeado em participar novamente da Semana da Engenharia com vocês. Assim que passar esse momento turbulento de pandemia, convidá-los também para conhecer a nossa unidade, passar lá algumas horas conosco, para vocês verem o processo de fabricação dos materiais, para os alunos poderem também ir lá na fábrica, lá ver o processo de produção, ver como nasce o tubo de cobre, né? Então, convidá-los para isso também. A gente fica de portas abertas, o que precisar da gente, vão ter o meu contato. Eu vou até passar aqui no chat também o meu telefone, professora, porque aí eu deixo o meu WhatsApp. Isso, o pessoal anotar. Eles trabalham em muitos projetos também, né? Projetos que, às vezes, entre disciplinas deles, às vezes precisa de alguma informação, viu, pessoal? Anota aí que ele está à disposição para ajudar vocês aí nos projetos integradores, né? Nos trabalhinhos que vocês fazem com as disciplinas de vocês. Tá? Exato, professora. Tá aí meu WhatsApp, precisar, só entrar em contato. A gente... Deixa eu passar. Seu e-mail. Deixa eu já passar aqui. Aí a gente vai mantendo contato. Então, luiz.vieira@paranapanema.com.br. Tá aí. Anota aí, pessoal. Aí está meu e-mail, está meu telefone, o que precisar da gente, precisar da Paranapanema, fiquem à vontade aí para nos contatar. E, novamente, professora, muito obrigado pela participação, pelo convite. Se eu puder dar uma sugestão para os alunos que participem de todas as palestras que forem possíveis, para que vocês, nesse momento importante, criem massa crítica, né? O profissional bem qualificado, ele sempre vai ser valorizado. O mercado de trabalho é muito difícil e com certeza é mais difícil para aqueles que não têm qualificação. Então, aproveitem a faculdade, aproveitem os eventos, aprendam o máximo que puderem aprender. E é o que eu sempre digo, o conhecimento é algo que você adquire e você sempre vai vender ele por um preço mais caro. Então, quanto mais você puder aprender, é algo que você vai ter retorno e você vai poder vender ele amanhã pelo preço que você quiser. Então, se qualifique, aprenda, estude e um dia a gente se encontra por aí. E coloca os certificados no currículo deles, né? Que já faz diferença. Né? Exatamente, com certeza. E, pessoal, também, vocês podem vir nas palestras da noite, viu? Vocês se inscrevam nas da noite também, caso tenham disponibilidade de horário. E você também, viu, Luiz Fernando? Se tiver alguma palestra que interessa, é nosso convidado. Né? Perfeito, professor. Vamos escrever sim. Amanhã tem outra. Amanhã é para o pessoal da noite, das 7h30 às 9h. Tá, joia. Professora. Então tá bom, gente. Muito obrigada, então. Então agora vamos almoçar e vamos esperar um pouco. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, professora. Obrigado. Muito da palestra, agregou muito conhecimento para os nossos alunos, e eu te agradeço, e agradeço em nome também da professora Elaine Sarapka. Professora Elaine é gente boa, boníssima, conheço ela já há um tempão já. Sim. Então, um grande abraço para você e muito obrigada. Outra, professora. Amanhã à noite, terça-feira, 25 de agosto. Até amanhã, professora. Tchau, tchau, gente. Luiz Fernando, eu não comentei nada, mas eu também fiquei pensando, né? Você acha que o pessoal faz manutenção? Imagina. Não faz. Não faz, Ninguém faz. né? Ninguém faz. Né?
E assim, acontece o problema, aí vem, mas você estava falando de todas as manutenções, eu falei, nossa, nem na minha casa, eu nem imaginava que tinha que fazer essas coisas, né? Eu fiquei a gente pensa em fazer, a gente pensa em alguma coisa quando já não tem mais o que fazer. A hora começou a vazar, quebrou alguma coisa. Aí a gente fala, tem que trocar, mas aí o problema já aconteceu. Exatamente. Tá, Joia, eu vou tirar a gravação. Se você quiser depois a gravação, viu?